E eu falava assim, Deus, o homem que o Senhor trouxer para mim, eu quero que ele não seja um homem comum, que ele trabalhe de segunda a sexta e domingo ele vá para a igreja. Eu quero um homem que viva da tua obra. Então, a minha oração sempre foi, Senhor, Igual pra mim. que o Senhor me dê uma mulher que tenha ousadia, coragem, né? Porque eu dizia que Deus era amor. E que ele não se importava que eu ficava com mulher. Porque ele era amor, eu não fazia nada de errado. Só que não é bem assim. Em algum momento, você sentiu julgamento no sentido de, isso não existe, não é verdade, é impossível, ela sempre vai gostar de mulher. Semana mesmo, eu tava numa imersão de empreendedorismo e eu vi que tinha uns empreendedores que eu falei, esse é diferenciado. Todos falaram do agir de Deus em suas vidas, sabe? Então, não importa qual seja o cenário que você esteja vivendo hoje. Eu e ela éramos improváveis ao mundo de estar na presença de Deus, na igreja e vivendo um grande propósito. Então, da forma que o Senhor nos transformou, não importa qual seja o seu cenário, Ele é capaz de transformar a sua vida. Se entrega, só permite. Eu te garanto, faz o que eu tô falando, lê a palavra dele. Você vai ver que ela transforma vidas. Ei, chega aqui que eu tenho uma novidade muito legal para você. Você já sabe que a Newcastle é a escola de inglês mais bem avaliada do Brasil. Isso no Google e em todas as mídias sociais. E agora nós temos uma novidade muito legal. A Newcastle, nós estamos com um curso de inglês na Hotmart. São mais de 150 videoaulas que foram gravadas por mais de 10 professores de todos os níveis, do básico ao avançado, inglês britânico e americano. Todas as aulas com material em PDF para você baixar e acompanhar as lições, exercícios interativos e o principal, o valor, tá praticamente de graça. R$ 127, taxa única para você praticar o seu inglês todos os dias. Aponte a câmera do seu celular aqui no QR Code da tela e seja bem-vindo a Newcastle. Você não vai deixar essa oportunidade passar, né? Gratidão, galera. Valeu! Fala, galera. Vem chegando aqui no nosso episódio desse podcast que vai ser sensacional, hein, Medina? Hoje a história é forte. História surpreendente, com Deus, né? Testemunho forte. Propósito. Glória a Deus. Estamos aqui com um casal muito especial. O Riquelmo já é nosso irmão, já é da casa, grande amigo, parceiro. E veio apresentar a noiva. Tudo bem, Aline? Tudo bem? Prazer. Bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Riquelmão, tamo junto. Bem-vindo. E aí, Medina? Nossa, Ficamos muito felizes com essa notícia. Demais. Quando eu vi, eu falei, eu acho que eu fiquei mais feliz que você. Eu fiquei muito feliz, assim, eu achei lindo o vídeo. Sim. E aí, a gente que acompanha essa história, sabe como que assim, foi, nossa. Nem a gente esperava que esse final de 2024 seria esse final surpreendente, né? O Senhor nos surpreendeu esse ano. E é uma coisa engraçada que eu tava dizendo até com o pastor lá na igreja. A gente geralmente recebe a promessa. Desde que me converti, Deus vai te dar família, vai te dar esposa, filho, amém. Só que aí Deus colocou meio que uma data que eu vou estar trazendo aqui, né? Como foi que aconteceu tudo. Mas parece que quando a gente descansa no Senhor, até nas promessas, e está satisfeito nele, digamos assim, aí parece que Deus traz. Aí vem. Quando a gente perde a ansiedade e descansa nele. Porque foi o que aconteceu. E até comigo. Entre nós dois, né? Entre nós Quando dois. A gente descansou em Deus, Deus confirmou. É isso mesmo. Eu também ficava assim, imagina, 7 anos em santidade, esperando no Senhor alguém, meu varão. E agora por esses, acho que 1 ano e meio, o último aí, eu dei uma descansada e eu falei, Deus, se o Senhor trouxer, amém. Mas se o Senhor não trouxer, eu sou feliz contigo. Então, e aí ele falou assim, acho que agora ela tá preparada. E aí ele trouxe. Incrível, né? Deus, né? E aí, em menos de, acho que 1 mês e pouquinho, ele me pediu noivado. Eu falei, Deus, realmente o Senhor tem pressa. Ele já tinha falado ao meu coração que ele tinha pressa do propósito chamado ao qual ele tem. Porque assim, vamos usar o ponto, né? Eu já vim aqui, já dei meu testemunho, né? Tive um encontro com Jesus em casa, fui batizado com o Espírito Santo. Vivi muitos anos na homossexualidade, nesse processo foi eu escutando a voz de Deus falando comigo, que me convenceu, né, a mudar de vida,
E hoje vivo esse propósito, vivendo um chamado, né? Estou aí cursando teologia, devo terminar ano que vem, se Deus quiser. Estou indo nas igrejas, pregando a palavra. Só que nesse processo, Deus sempre usou pessoas para dizer que Ele iria me dar uma família. Só que quando a gente se converte, de ter um chamado específico também, a gente recebe as promessas. Só que aconteceu algo diferente esse ano. Por quê? Pô, já tem 6 anos aí que eu estou caminhando com o Senhor. E eu escutava isso e recebia. Aí chegou uma hora que eu falei assim, eu já tenho quase 6 anos, estou esperando, ainda não aconteceu. Então vou descansar em Deus. Eu estou feliz em Cristo. Se eu casar, amém. Se eu não casar, amém. Estou feliz da forma que eu estou. E descansei no Senhor. Aí foi quando eu fiz a viagem missionária, que eu passei uns 2 meses fora aí viajando, que o pastor orou por mim, e ele disse o seguinte: eu vejo Deus fazendo uma reviravolta na sua vida, e em 1 ano você vai estar casado. E eu recebi. Falei, pô, legal, né? Mas eu só vim cair a ficha depois. Pô, dessa vez houve meio que uma data, assim. Não bati o martelo, mas em 1 ano, diferente das outras vezes. Aí, beleza, descansei, segui em frente. Aí teve um dia que eu tava na igreja, conversando com o pastor também. Aí cheguei em casa, fui dormir, tive um sonho. E Deus fala muito com sonho comigo. Eu sonhei com uma estrada, eu vi uma estrada assim, e eu vi um mapa, tipo uma cidade. Sabe aqueles mapas que é meio verde ali, da mata, e tem um amarelado com laranja ali, que é o desenho ali da cidade, né? Eu vi claramente esse mapa, essa cidade. E aí eu acordei. Aí eu pensei, falei, será que Deus vai me mandar para outro lugar? Pensei até em obra missionária, nem pensei em casamento. Aí tá, sonhei, segui em frente, orei. Aí eu tava em casa buscando, orando, e quando Deus fala com a gente, é muito claro, né? Quando a gente tá orando. Aí ele falou claramente, a mulher que você vai casar é de outra cidade. Eu falei, vou casar com uma mulher que é de outra cidade. Aí eu lembrei do sonho, que eu vi uma outra cidade, aí fez sentido. Sim. Né? E parece que Deus ele vai soltando a bênção aos pouquinhos, né? Revelando ali aos poucos. E foi o que aconteceu. E aí, amém, eu entendi, tá, de outra cidade, mas não conheci ninguém ainda, então fiquei no aguardo. Aí teve um dia que minha mãe ligou pra mim e perguntou assim, e aí, meu filho, quando que você vai me dar uma nora? Eu falei, quando Deus preparar, né? Coloquei na mão de Deus, não conheci ninguém. Deus já tava tocando no coração da nora. E tem um mistério aqui nessa história. Tem muito. Aí, o que aconteceu? Eu entrei em live, como eu faço semanalmente, com a garganta meio ruim. E aí ela entrou na live e começou a comentar, falando do testemunho dela, né? Amém. Aí quando eu terminei a live, fui ver meu WhatsApp, ela mandou uma mensagem pra mim, né? E ela foi, como ela disse assim, eu tô mandando aqui uma mensagem pra você, porque assim, a minha mãe que falou pra eu mandar uma mensagem pra você, eu não queria muito não, porque eu acho que é o varão que tem que mandar mensagem. Mas a gente é madura, irmão em Cristo, não der certo de repente, né? Ela foi bem direta, assim, achei da hora, né? Tipo... E aí a gente começou a conversar. E nessa conversa, a gente bate ali mais de 90% da gente pensar igual. É muito, muito parecido. E aí isso me chamou a atenção, porque o julgo desigual não é você casar com alguém que é ímpio, que não é da mesma fé. Às vezes você vai casar com a pessoa da mesma fé, mas que pensa diferente. Sim. E aí vai dar BO no casamento, geralmente, né? Sim, julgo desigual também entre crentes, pode existir. Sim. Então, a gente conversando, a gente pensa muito parecido. Muito, total. Demais. E aí, é muito bom, né? É bom. A gente se completa realmente em tudo. Glória a Deus. E aí, ela falou da parte dela, e eu acho que aí ela pode falar com mais propriedade, né? Então, os detalhes. Ele falou sobre isso, da cidade que Deus deu para ele em sonho, mas bem no começo da minha conversão, lá assim, acho que eu tinha 1 ano e meio, quando Deus começou a despertar no meu coração que ele tinha para mim família, casamento, né? Porque no começo eu achava que não, eu falava, não quero casar, eu vou servir ao Senhor assim mesmo. Só que depois Deus, ele vai trazendo a essência daquilo Aline, que ele te fez. Mas assim, pro pessoal entender, a Aline viveu muitos anos. Quantos anos? Na homossexualidade. 29. Tipo, praticamente a minha vida inteira, desde que eu me entendi por gente. Mas aí eu vou entrar nesse detalhe, eu vou falar só um pouquinho da gente, o contexto, né? Aí. Isso. Ela se converteu. E aí, quando eu me converti, né? Passado ali um tempo, aí Deus começou a colocar no meu coração e despertar os meus olhos, né? Pra um homem, né? Então eu via na igreja entrando os rapazes, os jovens, sem aliança no dedo, e eu pensava, será que é esse? Será que é esse que eu vou casar? E aí um dia Deus usou o pregador, e o pregador falou assim, não adianta você procurar aqui,
porque o seu varão, ele é joia rara, e ele vem de longe. E isso foi bem lá no... vamos dizer que eu tava aí, sei lá, com uns 2 anos de conversão. E aí aquilo ficou guardado, né? E o tempo foi passando, aí chega uma hora que sim, que você vai acalmando, aí você fala assim, acho que Deus não tinha isso pra mim, acho que não foi pra mim aquela mensagem, né? E aí eu descansei no Senhor também, tinha o mesmo pensamento que ele, já sou feliz com Cristo, né? Então, se vier, amém, vai ser pra glória de Deus, né? Mas se não vier, sou feliz com Cristo e tudo bem. E aí eu tava em casa, eu acompanhei ele pela Karina Bach e comecei a seguir ele. E aí eu comecei a ver o Instagram dele, as lives que ele fazia, né? E um dia eu assisti numa live, a minha mãe só ouvindo o testemunho dele, porque é muito parecido com o meu, né? Nós viemos ali do mesmo testemunho. E aí minha mãe falou assim, nossa, ele tá há 6 anos esperando no Senhor em santidade, você tá há 7. Ele vem do mesmo testemunho que você, ele foi homossexual, você também foi. Ela falou, você deveria mandar mensagem pra ele. Aí eu falei, não vou mandar. Eu falei, mãe, eu não vou mandar, porque ele pode achar que eu tô correndo atrás. Sei lá, eu acho que não é legal eu fazer isso, né? Só que às vezes Deus sinaliza pra gente. Porque ele não teria como me conhecer, né? Sim. Se eu não sinalizasse ali, ele não teria como. Mas tudo bem, eu não mandei. Fui teimosa. Aí passou uns dias, né? Eu cheguei em casa um dia da igreja, abri o Instagram e ele tava em live. E eu deixei ali e fui me arrumar. Aí tudo bem, no final da live ele conversa com o pessoal, passa o Pix dele e diz que é o WhatsApp dele, que ele mesmo manda mensagem. Foi tipo assim, uma sinalização de Deus, a maneira que ele falou. Quem quiser falar comigo, pode mandar mensagem, eu mesmo respondo. Foi, sabe, uma flecha. Aí Deus falou no meu coração, manda mensagem pra ele. E aí a gente ainda tem uma, né? Que eu falei, não, acho que é coisa na minha cabeça. Porque minha mãe falou, eu fiquei com isso na cabeça, não vou mandar. E aí Deus falou novamente, manda mensagem pra ele. Porque a gente sabe quando é a voz do Senhor, queima, né? Você sente seu coração ali, sabe, palpitar. E aí falou uma 3ª vez, manda mensagem pra ele. Aí eu mandei. Aí eu falei, Deus, tá bom, o senhor quer que eu mande? Tudo bem. Aí copiei o número dele ali, coloquei no WhatsApp e mandei. Aí como ele falou, né? Eu falei, somos maduros em Cristo, não quero que você pense que eu tô correndo atrás de você, porque não estou. Deus tocou no meu coração e mandou te mandar uma mensagem. Então, eu tô mandando. Se for para ter algo, amém, glória a Deus. Se não for, seremos amigos. E aí, ele me respondeu. Aí ele, Pai Senhor, tudo bem? Aí, mostrei meu testemunho para ele, tudo. E a gente começou a conversar. E aí, é o que ele falou, nós somos muito parecidos, muito, em tudo. Gosto, tudo. Comida também. Até isso, alergia. Dei glória a Deus que ela gosta de comida japonesa, né? Fala assim, a mulher que eu casar tem que gostar, porque tem que não gosta. É incrível como a gente é parecido. E eu orava a Deus assim, eu falava assim, Deus, quando o Senhor me der um varão, por quê? Como eu vim da homossexualidade ali, vivi minha vida toda, né? Quando o Senhor me converteu, Deus colocou no meu coração que Ele tem um chamado na vida de todas as pessoas, né? Tem um propósito. Não é só na minha e na do Riquelme, é de todos nós. E Deus colocou no meu coração que o meu testemunho era para ser contado. Porque eu vivi uma vida inteira na homossexualidade. E aí Deus colocou no meu coração um chamado, um desejo, sabe? Que queimava. De pregar a palavra, de falar do Senhor, de falar que Ele liberta, que Ele cura. Aí tudo bem. E eu falava assim, Deus, o homem que o Senhor trouxer para mim, eu quero que ele não seja um homem comum, que ele trabalhe de segunda a sexta e domingo ele vá para a igreja. Eu quero um homem que viva da tua obra. Porque tem um chamado para mim que queima no meu coração. E se for um homem comum, ele não vai querer o que eu quero. Eu já me sentia presa, trabalhando ali, indo para a igreja, sabe? Eu já me sentia, porque o Espírito Santo já gritava ali, né? Eu tenho algo e eu tenho pressa. E assim, a minha oração também é porque, assim, viver esse chamado de pregar renúncia, pregar realmente o que a palavra fala em relação à homossexualidade é um desafio, né? Pro contexto cultural que a gente tem hoje. E eu sempre orava a Deus, eu falava assim, a mulher que eu casar, ela tem que ser uma mulher de atitude. Por quê? É um desafio. Há muito confronto em se posicionar nessa área. Sim. Então, dependendo da mulher, ela não ia dar conta de estar comigo no mesmo propósito, na mesma intensidade. Então, se eu não casasse com uma mulher que a gente pensasse igual, num contexto também de propósito, isso poderia ser um problema até para o propósito de Deus. Então, a minha oração sempre foi, Senhor, que o Senhor me dê uma mulher que tenha ousadia, coragem, né?
E aí Deus me deu muito mais além, né? Glória a Deus. Você vê que nós orávamos igual. Só que eu lá e ele lá. Cada um do seu canto. Sim. Mas as nossas orações eram... Creio que Deus já, desde o ventre, ele já nos conhecia, né? Então, ele já tinha aquela ligação. Então, ele acha que ele só foi reparando. Realmente, eles estão indo para o mesmo caminho. Chegou a hora de conectar. Chegou a hora da conexão. E analisando também, Deus ele tem um tempo certo para cada um, né? Porque cada um precisa ser tratado também nas suas questões emocionais. Quando a gente descansou no Senhor, a gente não tinha dependência em alguém, mas nele. Então... eu já vou partir para um casamento com uma ação saudável, né? De relacionamento com Deus e não ter uma dependência, às vezes, emocional até na esposa ou no filho. Verdade. Que Jesus fala, né? Que aquele que ama seu pai e sua mãe à frente de mim não é digno de mim. Em primeiro lugar tem que estar o Senhor. Sim. Né? E como eu vim também de anos, pode-se dizer que 20 anos de homossexualidade e pornografia. Sim. Então, se eu caso com esses tipos de vício, eu vou ter problema no casamento. Então já tem 6 anos que eu estou em santidade, não sou mais refém, não vejo esse tipo de conteúdo, não me influencia mais. Então no meu casamento eu vou ter um relacionamento saudável, porque eu não tenho mais vício. A minha mentalidade, como diz Romano, né? Romanos 12:2, que eu devo buscar a renovação da minha mente. Então o quê? 6 anos para Deus começar a limpar a minha mentalidade e hoje ter uma mentalidade pura, né? Tipo, de não ter vícios, para que esses vícios não venham dar problema no nosso casamento, né? Então, às vezes, se Deus está fazendo você esperar, é porque às vezes Ele está querendo tratar algo em você primeiro, preparar você primeiro, para que você venha ter um casamento abençoado. Quando a gente descansou, é assim, a dependência do que nós queríamos, já, quando a gente descansou, já não era mais querer ele. Eu já sabia que o Senhor me satisfazia e me completava em tudo. Aí ele falou assim, agora você está preparada para ter alguém, a mesma coisa com ele. Um parceiro de vida e uma parceira de vida. Com o mesmo propósito hoje. Total, né? Glória a Deus, isso é maravilhoso. Incrível. E Deus já preparou a primeira ministração, E foi uma coisa interessante, porque eu recebi um convite para ministrar sobre a família na Nazarena Aeronave. Certo, eu vi, você postou, Quando eu recebi o convite, eu estava solteiro. Eu falei, nossa, ministrar num congresso de família, né? Solteiro. Amém, né? Me chamaram. E aí, um dia antes, foi o dia que eu fiz o pedido a ela de noivado. E no dia seguinte, a gente estava no congresso de família e eu estando noivo. Sim. Aí sim, hein? Né? E foi todo algo que Deus moveu meu coração na semana. Por quê? Quando ela ia vir, o Senhor fala assim, pergunte a ela, não tem como eu adivinhar a numeração do dedo dela, né? Teria que perguntar. Só que eu perguntei, eu dei meio de doido, né? Eu falei, então, qual é o seu número de repente? Né? Porque futuramente vou ter que ver a aliança. Então, falei de um jeito que ela não esperaria para agora, né? Não esperava, foi totalmente Aí ela me surpreendida. falou. Aí na semana eu já corri atrás, em 3 dias a aliança estava pronta. Que era na sexta que eu ia fazer o pedido. Incrível. A gente foi na comida japonesa, a gente foi com o irmão da igreja lá, o Márcio. E aí, na hora, eu combinei com ele. Eu falei, olha, eu vou fazer o pedido e, pô, eu vou fazer da forma correta. Da forma clássica, tem que fazer o varão com a varoa. Como Deus surpreende. Então, fiz as alianças, encomendei. Depois, no final, conversei com o Márcio. Márcio, ó, na hora de tirar foto, falar que vai tirar foto, você filma. Que eu vou fazer o pedido pra ela. Aí no finalzinho eu fui lá, fiquei de joelho, abri a caixinha das alianças e fiz o pedido pra ela. Ela tremeu, que até eu também tremi. Eu fiquei sem reação. Né? Eu nunca tive isso, né? Na verdade, esperava. da vida que eu vim, quem fazia essas coisas era eu. Imagina, a vida que eu vim de homossexualidade. Eu era o menino. Ela fazia o papel. Então eu fazia esse papel. E assim, Deus me surpreendeu através dele de um tamanho assim que... Porque quando ele perguntou o tamanho da aliança, ele ia domingo para minha casa. Eu vinha na sexta e domingo ele ia comigo para conhecer a minha mãe. Então, e ele ia ministrar na minha igreja. E aí eu pensei assim, eu acho que ele vai fazer o pedido domingo. Então assim, eu pensei, ele não vai me pegar na surpresa. Então, só que Deus, ele é tão maravilhoso que ele me deu um maquiador e cabeleireiro, além de pregador do evangelho. E ele cuida de mim até nisso. Verdade. Incrível como Deus faz. Deus é perfeito. E aí ele pediu pra menina pintar a minha unha. Só que eu não entendia muito. Ela pintou minha unha de branco e tal, e eu não entendia que era mão de noiva. E aí, quando a gente tava ali no jantar, aí a menina que tava junto, né? Ela falou assim, nossa, que unha linda, Sandy. Falou assim, que unha linda, unha branca, é de noiva. Eu nem sabe que você nem cai a ficha? Que eu falei assim, tá, fiquei.
E aí, quando a gente terminou o jantar, ele falou assim, vamos ali tirar foto? E eu sei que ele gosta de tirar foto, eu também gosto. Falei, então vamos. Quando ele se ajoelhou, eu falei, meu Deus, eu não acredito. Sabe que realmente, Deus me surpreendeu de uma maneira, foi como se Deus falasse assim pra mim, essa é a essência do que eu te fiz. Eu te fiz pra receber isso, pra ser assim, mulher, feminina, sabe? Falou, aquilo tudo que você viveu não foi o que eu fiz. E aí foi assim, eu fiquei assim, sem reação, totalmente surpreendida. Eu falei, meu Deus, incrível, incrível. Aline, agora fiquei ainda mais curiosa para conhecer você. Porque, como eu falei anteriormente, né, a gente conhece a história do Rick aqui, ele sempre tá presente. Sim. A gente até tem um amigo em comum, e eu creio que ele vai ser convertido em nome de Jesus. Mas você fala que viveu a vida toda assim. Sim. Quando que você poderia falar pra gente, quando que você se descobriu homossexual, como que foi isso? Porque até a gente conversou no podcast do Rick sobre isso, né? A história dele, o processo dele, porque a pessoa fala, eu nasci assim. E aí você falou, eu passei a vida assim. Então, vamos lá, vou começar. Quando eu era pequena ali, quando eu passei a me entender por gente, sabe? Eu já me vestia como um menininho e eu tinha atração por meninas, desde pequena. E de muito pequena mesmo. Eu tenho fotos, vídeos, né? Acho que não vai dar pra passar agora, mas depois a gente consegue alinhar e passar. E assim, eu tinha 3 irmãos homens. Tenho 3 homens primeiro e depois veio eu. Na minha cabeça, eu achava que eu era homossexual desde pequena por causa dos meus irmãos. Só que Deus trouxe à minha mente uma lembrança do porquê que eu fui assim. Porque eu vim de uma família muito conturbada. A minha mãe, ela se relacionava, o homem que ela se relacionava não era o meu pai. Minha mãe foi amante do meu pai. Olha para vocês verem como que o diabo ele vai trabalhando quando, sabe, é uma família conturbada. E o marido que a minha mãe chegou a ter, o homem que ela se juntou, que é até o pai dos meus irmãos, ele batia muito nela. E eu presenciei aquilo. Eu sempre achava que era porque eu tinha 3 irmãos homens. E Deus trouxe à minha mente e falou para mim, não era por isso. Porque os 3 irmãos homens não podem influenciar o que você era. Mas foi vendo a situação da minha mãe. E aquilo criou um bloqueio em mim. E aí o inimigo se aproveita. Do que? Se você viver com mulheres, você não vai sofrer isso que a sua mãe sofre. E você também não vai fazer isso para alguém. Você vai ser o homem. E Entendi. Deus trouxe isso à minha mente, que foi por isso que isso despertou em mim. Então ali, meu primeiro beijo foi numa menina, eu tinha 12 anos. 12 anos. E aí, assim, eu sempre tive o jeito de menino. Sempre tive, sabe? Então, eu fui viver a minha vida como menino mesmo, a minha vida inteira. Então, por isso que eu digo, só que assim, hoje, há 7 anos já convertida, graças a Deus, a misericórdia dele que é muito grande, Deus me mostrou que, não, você não nasceu assim, como as pessoas dizem, né? Eu nasci assim, eu sou assim. Não, não somos. Isso é toda uma construção familiar, primeiro lugar, Sim. né? E aí entra as brechas do inimigo na vida da pessoa e aquilo vai se construindo na vida dela. Porque hoje Deus me trouxe a essência do que Ele realmente me fez. Quando eu tive um encontro com Jesus ali verdadeiro, foi em maio de 2017. O Senhor, sabe, eu digo que homem não transforma homem. Porque eu ouvi muitas vezes as pessoas dizerem que o que eu fazia era pecado. Porém, foi na palavra do Senhor que eu tive um encontro verdadeiro com Ele e Ele entrou na minha vida. Eu comecei a ler a palavra em João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. E aí o Senhor entrou na minha vida e começou a me libertar. E aí eu comecei a querer saber aonde estava na palavra dele que ele não aceitava ou que ele não permitia aquilo, né, de homossexualidade. E aí eu fui ver lá Coríntios, Levíticos, e a gente vê. E o próprio livro de Gênesis. Deus fez homem e mulher. Ele não erra no que ele faz. Ele fez perfeito o casal para procriar. Homem com homem não gera, mulher com mulher também não gera. Porque, e o Senhor trouxe isso para mim, a minha Jesus fala em Mateus 19, né? Que o homem deixará pai e mãe, se unirá na sua carne a sua esposa, e ambos serão um. Então Jesus aqui ele já está sendo explícito qual é o tipo de casamento que Deus instituiu e abençoou, né? Porque Jesus aponta para Gênesis 1:28, que Deus abençoou a sexualidade, mas a sexualidade não é um órgão genital, um sentimento, como a cultura quer pregar hoje. A sexualidade envolve em elementos que se constitui a família.
O homem que é o sacerdote, que cuida da esposa, a esposa cuida do filho, aliar a família. Então, esses elementos envolvem a sexualidade porque o homem tem a sua essência, a mulher também. Então, a sexualidade é muito mais ampla do que um desejo ou um contexto de identidade. Sim. Que as pessoas hoje querem dizer que você é baseado naquilo que você sente. Né? Então, por uma vida um pouco disfuncional, por não querer ser o papel da mãe, porque o perfil de vida que ela tinha não era referência para a filha pode criar um bloqueio, né? Como aconteceu com ela. Sim. Né? E a gente sabe que já vem de uma adâmica, né? Caídos ali, então o porque com a queda do homem, para colocar na nossa mente o que ele quer. De uma forma teológica, não tem estrutura, né? Minha família não era cristã, ninguém conhecia a palavra de Deus, nem católicos. Eu digo que eu conhecia Deus como Jó diz, eu conhecia de ouvir falar. Porque eu dizia que Deus era amor. E que ele não se importava que eu ficava com mulher. Porque ele era amor, eu não fazia nada de errado. Só que não é bem assim. Quando a gente passa a conhecer a palavra do Senhor, você entende o tipo de amor que ele tem. Porque um pai e uma mãe que ama o filho não vai deixar ele se perder. Não é o tipo de amor que o pai e a mãe entregam o filho a qualquer, sabe, a prostituição, a droga. Não. O amor de Deus por nós não é esse tipo de amor. Só que quando a gente não conhece a palavra, a própria palavra diz que o inimigo ele cega o entendimento das pessoas. Então você não tem clareza, você não está na luz do Senhor, você está na escuridão. A partir do momento que o meu véu caiu dos olhos, porque o Senhor retirou com a palavra, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. A luz do Senhor entrou na minha vida. E aí eu passei a enxergar que realmente tudo aquilo que eu fazia não era o que ele queria. E que ele não me fez para aquilo. E aí ele me mostrou. Ele falou para mim, quando eu trouxe você para ser uma mulher. E eu tô te trazendo de volta a essência daquilo que eu te fiz. Então, você vê, é incrível quando a gente... Por isso que eu falo, homem, realmente, ele não liberta homem. Mas se a pessoa começar a ler a palavra dele... Ela é incrível, ela é viva, ela é eficaz. E ela transforma mesmo. Foi ela que me transformou. Se eu tô aqui hoje, toda a honra e toda a glória é para ele. Porque você nasceu de novo, né? João 3,7, que vos é necessário nascer de novo. Sim. O homem caiu em pecado, perdeu a sua capacidade de administrar a sua carne, o seu corpo, a sua identidade. A cultura do mundo quer destruir, né, o princípio do homem e da mulher. Só que quando você nasce de novo, Jesus ele restitui aquilo que ele fez desde a criação, né? Volta a essência. Então a gente volta à verdadeira identidade em Cristo, né? A queda nos destitui da presença de Deus e o sacrifício de Jesus em morte de cruz nos empurra novamente para a presença de Deus. Glória e a gente Deus vive por isso, né? Aquilo Pelo que ele nos Senhor fez Jesus. desde o princípio. Aline, em algum momento você sentiu julgamento no sentido de isso não existe, não é verdade, é impossível, ela sempre vai gostar de mulher, porque ela já tinha esse perfil masculino e agora é tudo mentira, logo ela vai voltar, isso não é verdade. Você sofreu esse julgamento ou você não sentiu isso? Sim, eu tive. E até dentro da minha família. Mas tem mesmo. Até dentro da minha família. Porque assim, foi uma vida inteira vivendo daquela maneira, né? Aí quando o Senhor me libertou e começou a me trazer de volta, sabe? Deixei o cabelo crescer, coloquei uma saia, comecei a ir pra igreja, né? Sabe? Tudo aquilo que o Senhor vai trazendo de volta, as pessoas já não te enxergam mais como um menino. E aí, até dentro da minha família, eu ouvia assim, não, mas o que você tá fazendo? Do jeito que você era maravilhosa. Você não precisa mudar nada. E de algumas pessoas também próximas, né? Por que você tá mudando? Pra que você vai fazer isso? Só que, graças a Deus, o Senhor me alcançou de uma maneira assim tão profunda que as vozes contrárias não foram capazes de me parar. Mas realmente, eu tive isso. Tive pessoas dizendo, não, você era maravilhosa do jeito que você era. Você não precisa mudar nada. Até hoje em dia ainda dizem. Ainda mais agora, né? Noiva. E foi engraçado, porque no dia que você veio aqui lá na porta, eu falei assim, e os relacionamentos? Você sofre muito preconceito? Será que é difícil? Lá na porta da escola, eu tava perguntando isso por causa disso, porque tinha que ser uma pessoa que entendesse esse lado e todo o processo que ele viveu. Então, aí veio você que passou invertido, né? E o legal é que a gente entende o processo um do outro, né? É incrível, né? A gente até dá umas risadas com isso, né? Verdade. É incrível, Gente, é muito, muito forte tudo isso. Porque na verdade eu vejo assim, hoje em dia tem até projeto de lei que quer instituir as novas famílias, né? Os novos perfis de famílias. Só que Deus, ele nos resgatou, porque a gente estava indo para a direita, né? Quando Deus não quer levar para a esquerda.
no sentido de caminho, sim, né? Sim. Então, o Senhor, ele nos pegou do caminho errado que a gente estava indo e nos trouxe ao caminho correto. Da porta então, larga. o Senhor diz o quê? Eu sou aquele que instituiu a verdadeira família. Não existe outra família. Existe o homem que deixa o pai e mãe e se unirá uma só carne a sua esposa e ambos serão um. É o que Jesus fala. Então, quando ele fala isso, ele exclui qualquer outro perfil de conceito de família, porque Deus, ele não erra. Não, ele é perfeito. Ele é perfeito. E a gente que é cristão, a gente segue a palavra, né? E Jesus fala em João 14:21, que aqueles que dizem que me amam, seguem os meus mandamentos. Então, falar que eu amo a Jesus e não sigo a palavra é muito fácil. Agora, realmente, você dizer que é cristão é você viver a palavra e viver os mandamentos. Negar a si mesmo. Pela palavra de Deus, Deus fez homem e mulher para procriar. E é mandamento. E hoje nós estamos aí, né? Quem sabe, né? Primeiro Glória ano já, Deus. casado. Né? E também uma coisa muito interessante, que desde quando eu me converti, Deus colocou no meu coração que o meu relacionamento tinha que ser em santidade. Até de beijo. Deus colocou no meu coração o seu relacionamento, o primeiro beijo vai ser no altar. E aí eu conversei isso com a minha pastora uma vez. Eu falei, pastora, mas eu tenho esse pensamento. Ela falou assim, não muda isso, porque se nasceu no teu coração, antes nasceu no de Deus. E o varão que o Senhor vai te trazer, ele vai ter o mesmo pensamento. E eu já tinha esse pensamento. E ele tinha. Até antes de conhecer ela, a gente estava discutindo com os jovens. Incrível. Aí tem alguns que não, um beijo, né? Tudo bem. Só que o meu coração era fechado. Não, tem que ser até na hora do casamento. Até o altar. Namoro. Quando o pastor ali der a bênção e falar assim, agora pode beijar a noiva. Aí vai porque ser o o princípio de todo cristão é a santidade. A característica que você é filho de Deus, e Pedro fala isso no capítulo 1 ali, que a característica como você tem da sua mãe, traço, um olhar, um lábio parecido com o do seu pai, um traço que parece o seu pai. O nosso traço, que a gente é filho de Deus, é a santidade. A característica que eu sou filho de Deus é a santidade. Então, a santidade implica no contexto do casamento. Tem que ser vivido no casamento. É isso mesmo. Que top, hein, menino? Você imaginava isso? Dava para acreditar? Não, eu imaginava que Deus estava reservando uma varoa boa pro Riquelme e chegou, hein? E um maravilhoso para mim também. E um varão bom pra Aline. Propósito do Senhor. Joia rara, né? Joia rara. Joia rara chegou. A primeira vez que eu vi o Riquelmo pregar, dar o testemunho, acho que foi o que, uns 2 anos, mais ou menos? Deve ter uns 2 Nem anos pra cá, mais ou menos. Na primeira vez que eu vi o Riquelmo, eu fiquei bastante impactado. Eu falei, é um cara assim, um homem de coragem, que de fato Foi mesmo, ele fala do Senhor assim, mas transmite uma energia tão forte assim. Vive o que prega. Vive o que prega. Sim. Eu sei que o Riquelmo aquele dia deu várias flechadas no meu coração Glória a Deus. com a palavra de Deus e ficou, eu falei, pô, eu senti que eu falei, pô, esse cara, eu sinto que vai ser meu amigo, assim. Não, e eu gostei muito você foi mesmo. presente ali na igreja e tal, tá junto. Não, mas assim, a sua coragem, porque assim, aí mostra que é o amor ao Senhor. E aí eu tô vendo que a Aline, que eu tô conhecendo hoje, mas tem a mesma coragem, a mesma garra, a mesma fé, essa determinação de vocês compreenderem um propósito um do outro. Porque, de fato, assim, para se colocar em situações, vou chamar assim, ó, de combater o bom combate, que é o sentido de vocês levarem o evangelho com o testemunho de vida de vocês e se colocando, não é nem entre aspas, uma situação de exposição da vida para compartilhar as obras do Senhor, o testemunho. Tem que ser soldado de Cristo, tem que ter essa coragem. E eu sempre vi isso no Riquelmo. E agora eu tô vendo na Aline essa energia. Glória a Deus por isso. Show de bola. Tô muito feliz mesmo. Quando a gente viu uma foto assim, eu e a Medina quase que instantâneo. Olha que legal, Riquelmo. A gente tava lá em casa, lá no Instagram. Acho que a gente tava indo pra almoçar, né? Alguma coisa assim. Riquelmo tá noivo da Aline. Temos que conhecer a Aline. Não, foi incrível, porque quando Deus me fez pra fazer aliança, fazer o pedido ali da forma clássica, quanto de mulherada dizendo assim, ai, que
Que dor de cotovelo. Isso. Porque os vasos hoje em dia não faz muito mais essa corte, né? Sim. De ser aquele cara clássico, né? De realmente colocar a mulher no papel dela mesmo, de ser respeitada, de ser amada. Porque até quando o apóstolo Pedro fala ali na carta, no capítulo 3, ali fala das responsabilidades do marido, né? Versículo 7. Então fala assim, que o homem, ele tem que ser aquele que dá a vida pela esposa, né? É aquele que cuida da esposa. Submissão não vem no sentido de você ser capacho, né? De viver uma vida opressora ali pelo marido, de ele mandar e seguir com a viseira, né? Sim. Na verdade não, porque quando o homem dá a sua vida pela esposa e amar a sua esposa assim como Cristo amou a sua igreja, e aqui vem no contexto de amar, cuidar, né? Respeitar. Então quando a mulher está nesse papel, de uma forma clara, ela é submissa no sentido de que ele está me amando, está dando tudo de si por mim, e de uma forma recíproca eu vou cuidar dele e vou amar ele. Como a mulher sábia. Então a submissão vem nesse sentido de ser a segunda pessoa da missão que se constitui a família. Então é muito lindo o que a palavra de Deus fala, e como Deus de certa forma está me tocando a ter atitudes, de agir, né, de ter um posicionamento, de agir da forma correta. Então, o que teve de pessoas, mulheres que chegaram para mim dizendo, Henrique, que privilégio que ela teve. Porque realmente hoje em dia a cultura não está fazendo os vasos assim acordar para esse sentido, né? De tratar a mulher como ela merece. Verdade. Né? Você vê com tudo isso a confirmação de Deus, né? Como Deus confirmou que realmente é ele para mim e eu para ele. E como foi para sua mãe que incentivou logo de cara? Não, e Deus usou ela, então já ganhei a minha sogra antes mesmo de falar com ela. Né? Moral já. Isso já foi a primeira bênção. A primeira bênção. Então, e assim, eu e minha mãe, nós somos muito companheiras. Ela é minha melhor amiga. Imagina, a gente tá sempre juntas, em tudo. E aí, quando eu falei, ela foi pro Paraná. Ela falou sobre eu mandar mensagem pra ele e eu não lembro assim o tempo exato, se foi um mês, umas 2 semanas. Ela foi pro Paraná. Ela tava na primeira semana dela no Paraná, quando eu mandei mensagem pra ele, a gente começou a conversar. E aí eu falei pra ela assim, mãe, lembra aquele rapaz no Instagram e tal? Então, eu mandei mensagem. Você mandou? Falei, mandei. E a gente tá conversando. E aí foi passando os dias, a gente conversando, e eu observando tudo que ele falava. Inclusive, ele me colocou num grupo de WhatsApp dele. E ali eu ficava só observando, sabe? As coisas que ele falava. Sim. E eu via que tudo que ele falava ali batia muito comigo. E eu falei pra minha mãe assim, mãe, eu acho que dessa vez eu vou casar. Eu vou casar mesmo. Porque assim, teve 2 rapazes que apareceram na minha vida. Mas eu sempre falei assim pro Senhor, Deus, eu só conheço a palavra aqui agora. A partir disso eu não conheço mais nada. Então, se não for da tua vontade, tira da minha vida. Não importa. Se eu ficar um mês e eu me apegar, não importa. Se não for da tua vontade pra mim, pode tirar. E Deus sempre dava um jeito e tirava. E aí, com ele, eu vendo, sabe, analisando ali, Deus vai mostrando as coisas, sabe, o caráter. Eu falei pra minha mãe, mãe, eu vou casar mesmo? Eu ainda não tinha conhecido ele pessoalmente. Aí ela até conta que ela pensou assim, mas será que vai mesmo? Acho que não, acho que ela vai conversar e vamos ver, né? Aí ela falou que lá no meu serviço, quando a gente começou a se conversar, o inimigo se levantou lá de uma maneira para tentarem mudar o meu horário de trabalho. Mas assim, realmente do nada, assim que a gente começou a conversar. Foi quando eu questionei ela de ela começar a vir para cá, da gente sair junto, né? Pra igreja, sabe, falar do Senhor. E aí eu falei, aí ele falou assim, qual coisa você tem que pedir as contas. E eu falei pra ele assim, não, eu não vou pedir, porque Deus abriu a porta e ele vai fechar. Não, na verdade, se passasse o tempo, eu né? falei de acordo, na verdade, né? Não, mas assim, se passasse o tempo, você vai ter que se decidir aí. Ok. Mas e aí você pretende porque eu só vir pra falei cá? isso no sentido de que a gente ia casar ainda, né, esse tá. ano. Aí eu falei, não, de todo jeito, se eles não mandarem você embora, você vai ter que fazer pedir um acordo pra poder alguma vir, coisa. Sim. Não, mas olha... Mas olha o trabalhar de Deus. Que eu falei pra ele assim, não, vamos esperar. Deus abriu a porta, ele vai fechar. Na semana seguinte eu fui mandada embora. Só que, peraí, antes eu orei. Peraí, esqueci da parte mais importante. Antes eu orei ao Senhor e falei assim, Deus, se o Senhor quer mesmo que eu case com o Riquelmo, é do Senhor. E o Senhor quer que eu vá viver com ele, pregar o teu evangelho, fazer a tua obra. Chegou a hora mesmo, o Senhor vai dar um jeito aqui na empresa. Porque o Senhor me colocou aqui, o Senhor vai me tirar.
Eu fui mandada embora. As pessoas na empresa ficaram assim, ó. Positivo, né? Eu vou te dizer alguém pra fazer entrevista. Pra ver como que Deus, ele confirma nos detalhes. Nos mínimos detalhes, eu fui mandada embora. Aí eu falei pra minha mãe, eu falei assim, mãe, eu fui mandada embora. Aí ela disse, ela contando, ela fala que ela começou a chorar e falou assim, realmente ela vai casar. Eu tô perdendo minha filha, ela falou que pensou. Só que aí Deus confirmou no coração dela. Pode parar de chorar. Você não tá perdendo uma filha, você acabou de ganhar um filho. Você vê que Deus trabalhou lá também. Glória a Deus. Ou seja, Deus, ele trabalha nos mínimos detalhes. E ele foi confirmando tanta coisa entre nós que não tinha mais nem... Quando ele me pediu em noivado, eu já tinha certeza que era ele. Eu só fiquei assim, sem reação, né? Pela maneira que o Senhor me... Sabe? Eu falei, nossa, surpreendeu ela, porque ela já estava esperando. Vai ser domingo, né? Até isso Deus fez. Deus reverteu o quadro e falou, opa, você vai ser surpreendida agora. Porque vou te mostrar o que eu te fiz. E foi isso que aconteceu. Então, assim, até na minha mãe Deus trabalhou. E de vez em quando ela ainda chora, sabe? Mas trata ele com tanto amor, né? Sim. E eu falei, nossa. Você vê? E a sua mãe? A minha mãe também tá feliz. Tá morrendo de medo de vir pra cá, cada avião. Tem morre de medo de avião, né? A sua mãe é da onde? Natal. Aí pra minha família toda vir pro casamento, né? São 5. Aí vamos ver, né? Deus vai preparar aí, né? Até lá. Mas ela queria uma nora aí, ó. Então, você pediu, agora tem que vir. Um dia ele tava em casa e mandou uma foto minha, né, pra ela. Uma foto que a gente já tinha tirado. Aí ela falou assim, eu quero ver minha nora. Faz um vídeo pra eu ver ela, que ela é muito linda. Aí eu falei, meu Deus, incrível, né? E minha mãe é uma boa pessoa. De conhecer ela também. Minha família lá também, né? Mas nós vamos, eu creio. Em uma semana, Deus já preparou praticamente a metade do casamento. O que ele não vai fazer nesses 6 meses? Sim, porque aí, na semana eu comprei a aliança. Na outra semana, a gente ganhou também o local do casamento. A pessoa entrou em contato, a irmã, que sentiu de Deus em dar o cabelo, vestido, maquiagem, tudo. Deixar eu pronta. Então, assim, nem acabou o ano, Deus já praticamente providenciou mais da metade ali do casamento. É incrível. Né? E Deus tem falado ao meu coração, só descansa. Não toma atitude. Que eu sempre fui de tomar atitude. E Deus tem falado ao meu coração, aquieta, eu vou fazer. Deus tem falado muito isso comigo. Então, Deus tem me deixado muito ali tranquila. Sabe? Sim, então, eu creio que ele vai fazer muito mais coisas. E muitas pessoas falam, né? Profetizando, sabe? Sim. Deus vai fazer muito mais coisas. E uma amiga minha, que inclusive é irmã da igreja, uma vez ela falou pra mim, Deus vai fazer na sua vida ali, né? Aquilo que você não imaginou, que não desceu ao seu coração. Você vai ver o incrível que Deus vai fazer na sua vida. E eu falei, verdade. E aqui, ó. E ela falou isso antes de eu conhecer ele. Inclusive, eu fui na última igreja que eu fui lá perto da minha casa, que eu dei testemunho. Quando eu termino, né, o testemunho, eu falava assim, mas tô aqui, tô esperando meu varão, tal. Na hora certa, Deus vai trazer, né? Mas aquilo, eu já tava bem tranquilo, sabe? Não sei mesmo se ele vai trazer, mas assim, né, tô na esperança. E aí, quando eu terminei ali a pregação, a irmã me abraçou e falou assim, não desiste, porque o seu varão já tá pronto. E ele já tá chegando. Sabe? Eu peguei aquilo e guardei. E foi uma coisa interessante, porque quando eu fui pro Nordeste, uma senhora veio até mim e disse assim, antes que Jesus volte, ele tá voltando, você vai ter uma família que Deus vai te dar, uma esposa e filhos. Incrível. E aí houve um momento que Deus falou comigo, Deus falou o nome do meu filho, e disse que um dia eu seria pai de um menino. Então, assim, Olha. A gente entende que pode ser de primeiro ele, mas ainda que ele venha em segundo, o nome do meu filho foi escolhido por Deus, uma experiência que eu tive com Deus. Só que aí a gente vai esperar primeiro chegar lá, né, pra contar realmente o testemunho completo. Vamos esperar. Mas eu creio que o Senhor vai fazer assim. A probabilidade de eu ter um menino é muito grande. Então, a família dela e ainda que o meninos. Senhor quer isso, então, só confiar. A vontade muito dele legal. É boa, perfeita e agradável. Esses podcasts que a gente está fazendo ao longo da vida, depois que comecei a frequentar a igreja, histórias de empreendedores que eu vejo que são pessoas assim de sucesso, porque colocam Deus em primeiro lugar em tudo. Sim. E aí, esse final de semana mesmo, eu estava numa imersão de empreendedorismo e eu vi que tinha uns empreendedores que eu falei, esse é diferenciado. Todos falaram do agir de Deus em suas vidas, sabe? Então, ninguém que estava ali, que eu vi que se destacou,
falou de, eu sou bonzão porque eu me preparei, eu fui atrás de estudo, de conhecer. Todos falavam o tempo todo de Deus. E aí a famosa frase que eu acredito muito, assim, que eu carrego comigo, que sempre que tem um propósito com Deus, todos os recursos chegam. Na hora certa, no tempo certo, Gustavão, de forma improvável, sabe? Mas sempre chega. Para conseguir data de casamento lá na Central, tem que ser mais de ano. E simplesmente a gente vai casar no mês de julho, que é o mês mais concorrido lá das datas. E simplesmente o Senhor guardou o primeiro sábado de julho pra gente fazer o nosso casamento. Data, não foi nós. Então, todas as datas estavam preenchidas lá, mas essa data, o primeiro sábado, estava guardado pra gente. E a gente ainda falou, vai ser em julho, porque ele recebeu a profecia, que seria em 1 ano. Mas incrível, eu faço aniversário em julho. Olha que presente que o Senhor já tá me dando, né? Sim. E o dia, nós falamos, bom, o pastor vai ver lá o dia. O dia que for, foi o Senhor que escolheu. E você vê como o Senhor tem pressa, é o primeiro sábado. Primeiro sábado de julho. Como tá ele chegando, hein? Tá bem aí. Não, é muita coisa que tá acontecendo. E é bem a palavra que eu recebi em julho desse ano. Que era uma reviravolta. Literalmente a minha vida tá uma reviravolta. Ano que vem eu termino o seminário. Tem um chamado pastoral, né? Estou indo nas igrejas, estou pregando, estou aconselhando, lidando com pessoas. Agora vou casar, tenho uma noiva, né? Linda. Ganhei uma segunda mãe agora, né? Que até hoje ela veio cuidar de mim, ela olhou e falou, nossa, hoje ela tá... E aí, tipo assim, julho, se você ver, passou janeiro e fevereiro, já voou pra julho, né? É rapidinho. Sim. Aí, início do ano, já tô vendo apartamento, maior, que tenha mais lugar até pra sogra vir ficar lá também, né? Agora já é um apartamento pra acolher a família. Exatamente, até porque minha família vai vir também pro casamento. Então, já pra cá, pra todo mundo ali ser recebido, né? Então, eu já tô vendo apartamento, já tô vendo casamentos, e eu já mandou mais metade praticamente do casamento já. E Deus tá fazendo, então... Eu creio. Deus tá fazendo literalmente uma reviravolta na minha vida mesmo. Porque eu não esperava no final desse ano estar noivo. Nem eu. Né? Incrível, né? Incrível como Deus faz, assim, ó. É agora. E o mais engraçado também, assim, incrível... que eu completei 7 anos de batismo no dia 2 de novembro. E no último dia do mês de novembro, eu fui num culto de jovens, no dia 30 de novembro. E aí, quando o irmão começou a pregar a palavra, ele pregou em Juízes sobre Gideão, onde fala que Deus entregou Israel na mão dos midianitas por 7 anos. E aí ele parou a pregação e ele falou assim, 7 anos é o número de Deus. E Deus está fechando um ciclo aqui de 7 anos. E vai começar tudo novo. E Deus começou a ministrar no meu coração. Que eu tava ali dentro, dá até arrepio de falar. Eu tava dentro do último dia do mês, a qual eu completei 7 anos. E aí Deus falou ao meu coração assim, agora tudo vai começar novo na sua vida. Eu tô começando tudo de novo. Eu já encerrei aquele ciclo ali, a qual você esperou com paciência, ouviu a minha voz. E agora eu vou começar tudo novo. E aí, quando ele continua a palavra, né? Ele fala que o anjo do Senhor vem a Gideão e fala para ele, vai libertar o meu povo. E Gideão fala assim, Senhor, eu sou o menor da minha casa. Por que eu? E Deus fala para ele assim, o anjo do Senhor diz, né? Vai com a força que eu já coloquei em você. E aí Deus falou para mim assim, você já está pronta. Tudo que você precisa já está em você. Até o varão que você me pediu já está do seu lado. Com o mesmo testemunho, sabe? E Deus começou a ministrar muito no meu coração. E aí, no final da palavra, Deus fala, né? Vai que eu serei contigo. Quando ele encerra a palavra para Gideão. E aí Deus falou para mim, você já está pronta. Ele já tinha me tirado do emprego, me dado o varão. Eu tinha acabado de completar ali os 7 anos do ciclo. E aí Deus falou, profundo. Eu tô toda arrepiada. Falar, que é muito incrível o sobrenatural de Deus. E a mesma coisa comigo, porque no início desse ano, até já falei um pouco com o Gustavão do que aconteceu. Eu sempre trabalhei na área da beleza, mas montei um salão, lembra que eu... Sim. Em menos de 6 meses, Deus fechou. Ainda me levou para um lugar para pregar a palavra, dar o testemunho. E aí Deus falou comigo, escreve um livro. Aí tá, achei que era da minha cabeça, né? Não falei para ninguém. Aí do nada o pastor Davi olha para mim e fala assim, eu acho que você tem que escrever um livro. Eu falei, olha, que legal. Alguém falou, não falei nada para ninguém, confirmação, né? Volto para Campinas,
um seguidor liga para mim, ora por mim, e diz assim, escreve um livro, sei que eu não falei nada para ele. E ainda me abençoou, né? Pediu meu Pix para me ajudar, meu ministério. E simplesmente o valor que ele me mandou foi o valor que eu tinha gastado no salão. Nossa. Era praticamente Deus dizendo assim, eu estou fechando o salão, estou te ressarcindo o que você investiu, para não dizer que perdeu, e vai escrever um livro e fazer a obra. Foi basicamente isso. E literalmente eu terminando de escrever o livro aí. Se Deus quiser, acho que até no máximo março aí, acho que deve estar... Já está na mão das pessoas. E aí, assim, foi muito claro, assim, Deus fechando a porta do meu trabalho e me levando a viver da obra. E a oração que ela pedia é que o varão dela vivesse da obra, né? Eu falei pra ele que eu sou a culpada disso, de certa maneira. Porque eu pedia pra Deus que eu não queria um varão comum, que trabalhasse na sexta, mas que ele vivesse da obra. Então Deus falou, ei, pode parar de trabalhar, porque a tua varoa tá orando lá e não quer que você trabalhe. Não que não possa, né? Não é, porque... Sim, Deus é porque assim, as pessoas acham que fazer a obra não deixa de ser um trabalho, porque há uma dedicação, né? Lógico, você está ali se dedicando a pessoas, indo nas igrejas, pregando. É um pouco cansativo, né? As nossas últimas semanas tá bem corrida. Então não deixa também de ser um trabalho, mas agora, lógico, é o que eu sempre deixo claro. Eu não cobro para igreja nenhuma, né? Deixo muito à disposição das pessoas no sentido quando elas querem ajudar o meu ministério, a minha vida. E o livro, quando Deus me levou lá para a Assembleia de Deus, lá do pastor Wellington, eu vi a forma que muitos homens de Deus viviam da obra. Que era vendendo livro, às vezes caneca, camisetas. Que é forma de você ter recurso, de você viver. Porque até final, se você vive da obra, você tem que poder viver também, né? Lógico. Então, quando Deus me levou para lá, era para ver o exemplo deles de como eles viviam. E Deus é fiel. Porque em vários momentos que eu precisei, Deus mandou. Esses tempos eu falei, Deus, eu preciso tomar uma vitamina D, porque estou meio cansado, meio fadigado. Energia fraca, né? Correria. Falta de vitamina. Do nada eu recebo uma visita em casa, e falo isso pra glória de Deus, né? A mãe da minha amiga veio junto e falou, Ricardo, eu trouxe isso aqui pra você, uma caixa de vitamina D. Ela disse que antes de sair de casa, lembrou que tem que ver na gaveta, viu a caixa e disse assim, lembrei do Riquelmo, vou levar pra ele. Olha. Esses dias até eu tava lembrando, nossa, eu tenho que pagar uma conta. Aí uma mulher entrou em contato comigo e disse, Riquelmo, me passa o seu, eu pensei que eu queria te ajudar a pagar aquela conta. Eu falei, olha, acabei de pensar, não deu nem 2 dias, a pessoa entrou em contato comigo. Então eu vivi muito milagre assim, da provisão de Deus, de eu precisar pagar uma conta e Deus mandar. Eu tava voltando agora de carro, já tava pensando, eu falei, Deus, eu preciso, né, acertar aquilo, isso. E uma pessoa lá da Flórida, nos Estados Unidos, acabou de ligar para mim quando a gente tava se arrumando de vir para cá e me ajudou, me abençoou. Glória a Deus. Então, assim, Deus provê, né? Deus, ele provê, mas não quer dizer que também não seja um desafio de você sair da zona de conforto do seu trabalho, que é um dinheiro certo, garantido ali mensalmente, e de você viver os milagres de Deus ali da provisão, né? É um desafio, mas hoje eu estou mais acostumado a estar vivendo assim. Mas para mim foi um desafio de fechar o salão, que era um sonho que eu tinha, de estar realmente fazendo a obra, viajando, pregando, testemunhando, lidando com pessoas. E Deus está cuidando de tudo da minha vida. Né? Como do casamento, como da esposa. Vai continuar, sim. Né? Então, Deus, ele é fiel. Ele é fiel. Sim. Eu acho que o testemunho que vocês compartilham, agora conhecendo um pouquinho da história da Aline, e temos que marcar para você vir aqui num outro episódio para destrinchar mais, né? Falar mesmo assim, da história dela. Da história. Detalhes, né? Mas eu acredito que é fundamental para os dias de hoje, assim, né? Eu acho que talvez a igreja enfrenta várias batalhas, né? Mas eu acredito que hoje essa talvez seja uma das principais batalhas, né? Desse tempo, assim. Sim. Essa questão, assim, da sexualidade, da cultura, ela querer impor a sexualidade livre. É porque excluindo tudo que Deus deixou, o movimento ali, LGBT, ele se tornou algo político, né? Então virou um ativismo. Sim. Então, assim, o desafio é que hoje, ao você confrontar a pessoa com o padrão que ela vive não é bíblico, né? Olha, Deus não aprova. Não quer dizer que não há graça de Deus na vida de pessoas que vivem. E a gente é o maior exemplo de que a gente vivia uma rota do mundo. Sim. E a graça do Senhor veio na vida da gente
e o operar foi do Espírito Santo. Então, a igreja ela tem um posicionamento de fé, santidade, isso é inegociável. O princípio de casamento é homem e mulher, está na Bíblia, é a palavra de Jesus. Se não concorda, discute com ele ali, né? Com ele, né? Na palavra, né? Mas eu vejo que a nossa vida hoje realmente é um chamado, é um testemunho, a nossa vida já é uma pregação só da gente estar calado. Porque as pessoas que conheceram ela da forma que ela vivia, as pessoas que me conheceram como eu vivia, e ver a gente se casando, e vindo a promessa, né? Que é o que é aí futuramente. Glória a Deus. Então, assim, é a nossa vida sendo uma pregação para a vida de muitos. Sim. E quantos amigos meus que são homossexuais colocaram comentários positivos lá no pedido que eu fiz para ela. Coraçãozinho, achando bacana, dando glória a Deus. Então eu vejo Deus operando nos corações. E isso é o que é a gente ser chamado, né? Quando Mateus 5,13 diz que vós sois o sal da terra e a luz do mundo. A gente é chamado a salgar a sociedade, né? Aquilo que dá gosto, aquilo que preserva. Se a carne está apodrecendo, a carne não tem como reclamar do sal que está distante dela. O sal que tem que vir até a comida que está fica do podre, né? Então, o sal tocando lá a carne, ela vai começar a preservar, ela vai começar a ter sabor, ela vai começar a ter vida, né? Como antigamente não existia geladeira. Então, antigamente era feito com base de sal para preservar as coisas. Né? Então, a igreja é chamada a ser sal e não mel. A igreja é chamada a ter um posicionamento público na sociedade de fé, das bênçãos de Deus, da provisão de Deus, né? Da salvação por meio de Cristo. E é o que abençoa e é o que transforma as pessoas, né? É a palavra. É isso mesmo. E o sal também traz da sede. Quando as sede pessoas veem a nossa vida, para a glória de Deus, elas podem ter sede de querer aquilo que Deus tem feito em nós. Né? Nós estamos aqui para isso. E ver a possibilidade de mudança, né? Sim. Porque a sociedade prega que não existe. Fala, espera aí, se eles mudaram, eu quero ver o que essa palavra tem mesmo. Porque eu digo o poder dessa palavra. Se a pessoa lê a palavra, Deus transforma. 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 9. Paulo fala que houve ali situações de pecado como adúlteros, idólatras e efeminados, do grego, acernocoitai e malacói, ativos e passivos. Então, o que a Bíblia reprova, na verdade, é o ato sexual, que é uma forma de culto, e Deus quer ver isso no princípio do casamento monogâmico, homem e mulher, isso é bíblico. Né? Então, qualquer ato fora do contexto do casamento é pecado, até para quem é hétero. Sim. Então, tem que ser vivido o princípio de unidade de duas pessoas, né? Do sexo oposto. Então, quando a Bíblia ali fala dos homossexuais, não é do trijeito, não é ser afeminado necessariamente que é pecado em si, mas é uma questão sexual. Mas esse texto afirma, basta ler, qualquer um. Basta você ler em casa também, só abrir a Bíblia. A palavra diz assim, mas alguns de vós fostes assim. Fostes, ou seja, houve mudança. Foram lavados, foram santificados em nome do Senhor Jesus Cristo pelo Espírito Santo do nosso Deus. Então, Paulo afirma que na cidade de Corinto houve pessoas que mudaram de comportamento e mentalidade. Tanto da idolatria, tanto do adultério, ou como propriamente da homossexualidade. Só que até o século XVIII, a homossexualidade sempre foi vista como comportamento. E é um comportamento, não é identidade. Só que do século XIX para cá, é que a cultura quer transformar um sentimento numa identidade. Então, muitas vezes, eu nasci assim. Tá, mas é porque sua primeira experiência foi com alguém do mesmo sexo. A maioria das crianças ali menos de 10 anos, elas vão ter uma reação, talvez ela até goste ali da situação, pode acontecer. Mas isso vai pela cultura. Então, se você gosta, ou você tem um trijeito, ou você tem jeito afeminado, você é gay. Aí vem a cultura trazendo o que é uma pressão em cima da criança no sentido que ela é aquilo que ela sente. Né? E tudo hoje, né? Não só a homossexualidade, né? Não, hoje tudo. em dia, tudo que você diz que você sente, é. Sim. Mistérias aí, né? Que eu sou uma formiga, então. Agora. As pessoas precisam da palavra. Estão querendo colocar isso na moda, né? Pois é. Pessoal, vocês são da casa, tá top demais. Infelizmente, mas infelizmente mesmo, o nosso tempo aqui tá acabando. Mas antes da gente finalizar, gostaria de agradecer muito sua presença aqui, Aline. Eu que agradeço. Que o Riquelmo já é da casa e agora você também já é da casa, viu? Obrigada. Gente, ó, não é mais visita, é da casa, hein, Aline? E o Riquelmão aqui também, né, Medina? Com certeza. Amém. Mas, ó, antes de finalizar, Aline,
nós gostaríamos muito que você voltasse aqui junto com o Riquelme para compartilhar seu testemunho. Mas antes de finalizar cada episódio, e aqui no podcast nós estamos conhecendo muitas histórias, e nós vemos que por trás de toda pessoa forte, que tem essa coragem para vestir mesmo a armadura de Deus e levar a mensagem e confrontar aonde tem que confrontar e levar a mensagem de esperança onde tem que levar, salvação, sempre tem uma história muito forte por trás. Então o que faz a gente admirar muito o Riquelme, e agora conhecendo você, essas histórias que nós vemos que é o que eu falei aqui mais cedo, todo soldado tem uma história por trás, todo soldado de Cristo teve lutas que ele enfrentou, que ele entregou para Deus e a vitória veio, né? De alguma forma um milagre acontece e aí você vai olhando para trás ali na sua vida e consegue, eu aprendo muito com o Riquelme e a gente e faz eu refletir, pô, de fato, naquela situação teve o agir de Deus, naquela situação teve o agir de Deus. Eu caí ali, mas eu precisava cair aqui para viver esse propósito. E é muito legal mesmo, porque aproxima a gente de Deus. Não tem como a gente estar conversando aqui, ouvindo vocês dois, eu não senti um negócio bom assim no coração. Glória a Deus. Não é verdade, Medina? Não dá uma... Sabe esse negócio bom? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Deus. Porque ele transborda. Às vezes que a Aline falava aqui, era nítido o Espírito Santo falando através da vida dela. Glória a Deus. Pra honra sabe? E glória a Deus. E como que Deus ele levanta murais para que você não se esqueça. Sabe, palavras que ele lançou na sua vida lá atrás, ele traz à memória para que o nome do Senhor seja glorificado. Então eu tô muito feliz de ver o brilho nos olhos de vocês. Eu tô até emocionada com a história de vocês, porque com certeza vocês enfrentaram muitos desafios, estão enfrentando, e formar uma família, como o Gustavo falou, hoje é muito difícil, é muito difícil. E os valores que vocês estão trazendo, e é muito importante, eu quero que vocês saibam que nós vamos interceder por vocês. Amém. Nós vamos orar por vocês. Porque eu creio que é uma união do Senhor. Amém. Sabe assim, o Senhor que escolheu. Pegou a flor no jardim, trouxe o varão. Eu tenho certeza que a família de vocês vai dar frutos pro Senhor. Amém. Sabe, que o ano que vem seja um ano de colheita na sua vida, Rio. Que todas as promessas do Senhor se cumpram a partir do momento que vocês se tornam um só, sabe? A voz do Senhor, uma voz audível, uma voz que outras pessoas que estão em cativeiros precisam. Então, que vocês não percam a força, a esperança, a coragem, sempre firmado na rocha que é o Senhor, porque vocês sabem de onde o Senhor tirou vocês. E muitos ainda estão lá. Mas o Senhor entregou essa chave, é precioso, sabe? Então, eu fico até assim, eu sinto a presença de Deus, é muito forte. E enquanto eu ouvia vocês falar, eu ficava, glória a Deus, porque é a manifestação do Filho de Deus sobre as nossas vidas. O resgate que ele fez, entende? Nos detalhes, cuidando de tudo, tudo se movendo, tudo acontecendo, o quebra-cabeça se encaixando. Aí, você falando do fruto, né, que vocês querem gerar para o Senhor, que já é dele. Olha isso, gente, existe algo sobre essa criança. Deus escolheu o nome dele, né? Então, o que a gente fica é vibrando para que tudo ocorra como o Senhor quer. E logo ele vem. Logo ele vem. Isso vai ser o mais incrível. Então, assim, lá, encontrar ele. A gente fala, o tempo para o Senhor é diferente. O tempo de Deus é diferente. Então, quando a gente vê algo assim, a gente fala, gente, mas já estava programado, já estava escrito, é só permitir que aconteça. Então, eu estou muito grata ao Senhor por vocês. Glória a Deus. E espero vê-los mais vezes. Agora já teve o quebra-gelo. Vai vir aqui gravar. Sim. Com certeza. Mas é muito lindo, assim, ver a união de vocês, porque é sincero, porque é puro, sabe? É algo divino realmente. Então, algumas pessoas, poxa, mas e o beijo? E o beijo? Tá explicado. É a santidade ao Senhor. Sabe? Viver aquilo que prega. Pra glória dele. Aleluia. Tudo é. Mas quando a gente der o primeiro beijo, é glorificando a ele. Porque a gente já foi do mundo, a gente já conheceu de tudo. Então a gente sabe que às vezes até o beijo pode despertar coisas que só devem ser vividas dentro do casamento, já quando se casa.
Sim. Então a gente decidiu esperar porque se a gente esperou 6 anos, o que será 6 meses até o casamento? Com certeza. Né? E a gente visa a glória de Deus. Tudo com a bênção dele, total. Totalmente com a bênção do Senhor. Ele é o principal, ele é o foco. Se ele não estiver conosco, como diz Moisés, nem nos permita ir. Sim, amém. Mas me parece que todas as permissões foram dadas ao Senhor para que vocês prossigam no caminho do Senhor e chuvas de bênção sobre vocês. Amém. Eu me alegrei mesmo com tudo isso. Estou mais feliz agora de conhecer a Aline, porque você merece, sabe, Rick? Amém. Você merece uma pessoa assim, firmada no Senhor, pelas suas lutas, as subidas nos montes, as orações. O Senhor te ouviu, irmão. Ouviu. Aleluia. Porque quando eu ministrei para os jovens, eu acho que tem uns 2 meses, mais ou menos, atrás, 3 meses. Aí o pastor Cleber lá com os jovens, né? Aí eu brinquei com a oração que eu fazia para Deus, né? Que fala assim, a gente usa a palavra de Deus às vezes contra Deus, né? Na loucura ali. Aí eu falei, Senhor, na oração, a tua palavra diz que não é bom que o homem esteja só. Né? Fará-te uma mulher idônea, né? Como diz a palavra. Aí eu falei, Senhor, até quando esse deserto, ó Deus? O pastor Cleber, para os jovens, ele deu muita risada, foi engraçado. Mas Deus recebeu a minha oração. Sim. Né? Só que como eu falei, aí, sendo agora mais sério no posicionamento, é como eu falei. Às vezes, a nossa ansiedade pela promessa pode estar no lugar de Deus. E nem a promessa pode estar no lugar de Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar. Sim. Quando a gente descansou no Senhor, foi quando Deus moveu céus e terra para nos juntar. Glória a Deus. E aí, galera, curte, comenta, compartilha o nosso podcast de hoje. Siga as redes sociais da Aline. Qual que é a sua rede social, Aline? Aline.matos1207. E a sua, Rick? Riquelmo Araújo. Abençoe a obra do nosso querido amigo Rick, acompanhe as lives dele, eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Compartilhe esse episódio que é muito importante. E muito obrigado, o nosso canal está crescendo a cada dia e vocês fazem parte disso. Inclusive o pessoal do Spotify, hein, Gu? Sim, graças a Deus, vem engajando cada vez mais. Cada vez mais. Levando a mensagem. Sempre. Ô, Gu, mas tem algo que a gente sempre faz no final. Sim, eu pensei que você... Não, eu deixo as honras pra você. Aline, todo convidado que nós trouxemos aqui, nós sempre pedimos para deixar aquela mensagem final, mensagem de esperança que está no coração. Vamos começar pelo Rick para fazer o fechamento com a Aline, Rick. Amém, pode ser. Fazendo um zoom ali, ó. Isso daqui é que vira aquele corte ali que viraliza. Passa as honras, Rick. Olha, como diz a palavra de Deus em Romanos 5:20, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A quem muito é perdoado, muito é amado. A palavra de Deus diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E a palavra do Senhor nos diz também em João que Jesus não veio para condenar algo que já foi perdido, mas ele veio resgatar aquilo que foi perdido para a glória de Deus. Então o que eu digo para você é que não importa qual seja o cenário que você esteja vivendo hoje, eu e ela éramos improváveis ao mundo de estar na presença de Deus, na igreja e vivendo um grande propósito. Então, da forma que o Senhor nos transformou, não importa qual seja o seu cenário, Ele é capaz de transformar a sua vida. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é somente Ele que pode mudar o cenário da sua história. Por isso, clame ao Senhor, porque a palavra do Senhor diz que todo aquele que clamar pelo meu nome será salvo. E não tem como você conhecer Jesus Cristo e a sua vida não ser transformada como a nossa também não foi transformada. Então clame ao Senhor, que Ele há de te responder. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, eu quero dizer para você que, como você está me vendo aqui hoje, o Senhor pode transformar a sua vida. Ele pode fazer todas as coisas.
Basta que você se entregue a Ele. Leia a palavra dele, como eu li lá, João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. O Senhor pode te tirar dessa vida de cativeiro. Não permita que o inimigo te engane mais e diga coisas sobre você que não é verdade. O Senhor te conhece, Ele te criou para um propósito maior. Não se deixe ser enganado e perder tudo aquilo a qual o Senhor tem para sua vida. Se entrega a Ele, lê a palavra dele, tira nem que seja um capítulo por dia. Eu creio que assim como ele entrou na minha vida, assim como ele entrou na vida do Riquelmo, ele vai entrar na sua. E grandes coisas o Senhor tem para aqueles que o amam. E assim também será na sua vida. Se entrega, só permite. Eu te garanto, faz o que eu tô falando, lê a palavra dele. Você vai ver que ela transforma vidas. Para a honra e glória dele. Amém. E assim eu agradeço, gente, essa oportunidade. Foi maravilhoso estar aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí, galera. A gente agradece a companhia de vocês e até a próxima. Amém. Glória a Deus. Fala pessoal, aqui é o Gustavo Martinez e eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho uma mensagem muito especial para você. É sobre o meu livro Princípios Poderosos para Recomeçar. Nesse livro eu compartilho muitos princípios e estratégias de pessoas que passaram pelo deserto, pelo fundo do poço, mas desse cenário adverso construíram a sua melhor versão, os seus maiores resultados. Esse livro ele conta com o prefácio do Oscar Schmidt, é um livro com foco em autoajuda, desenvolvimento pessoal, traz uma mensagem bíblica, traz mensagem de esperança e tá estourado em venda. Eu tenho certeza que se você se permitir aplicar esses princípios na sua vida, você vai transformar seus pensamentos, suas atitudes e como consequência seus resultados. Você encontra esse livro no link abaixo e nas principais livrarias do nosso país. Grande abraço, recomeçar, fundo do poço não é o seu lugar. Valeu!